Vamos até Brasília, onde está o deputado federal pelo PDT, presidente do PDT no estado do Rio Grande do Sul, deputado Pompeu de Matos. Depois da prisão de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, quais são os rumores em Brasília? Como que está esse trabalho e o que isso repercute aí em Brasília, na Câmara dos Deputados, deputado Pompeu? Olha, a verdade, a repercussão é enorme, né? Até por conta de que, por um lado, muitos esperavam, torciam, queriam, desejavam a prisão do Eduardo Cunha. Aliás, era algo assim esperado por conta de que ele, na medida que era presidente da Câmara, com todos os envolvimentos que tinha, com todas as ações que fazia, e depois sem a presidência, porque renunciou, e em seguida sem o cargo, a função de deputado, porque foi cassado, ele ficava disponível à justiça sobre todos os aspectos para qualquer ação, sem nenhum privilégio, sem nenhum foro especial. E tinha-se, então, claro que isso era, digamos assim, fato anunciado. Por outro lado, os aliados dele, né, que torciam contra, que não queriam, enfim, que aliás queriam anistia até para ele, pelo fato dele ter conduzido o processo de impeachment, como se uma coisa justificasse a outra, né? Ficaram todos de barba de molho, todos assustados, arrepiados, enfim, constrangido, cabisbaixo, pensativo, e não é para menos. Afinal de contas, a gente sabe que o Eduardo Cunha, ele é, vamos dizer assim, ele que fazia as pautas bombas na Câmara dos Deputados, agora ele virou um homem bomba, né? Pois é. Se ele contar o que sabe, que até Deus duvida, aí realmente cai a casa de muita gente. E esse pessoal são os parceiros dele, né? Aqueles que estavam com ele, que andavam com ele, que negociavam com ele, que viviam ao lado, em torno e com ele, em toda essa jogatina. Por conta disso, então, essa preocupação que a gente vê no semblante de muita gente aqui. Existe, então, essa temeridade na Câmara dos Deputados, Pompeu? Existe, claro que existe, até porque, na medida que as coisas avançam, se ele resolve abrir o bico, imagina, se ele resolve contar o que sabe, cai a casa, e só ele que sabe, aquela história, as coisas que acontecem no inferno, só quem é diabo pode saber. Verdade. E é quem está lá embaixo, vivendo, né, aquela realidade que pode delatar. E ele sabe coisas, e sabe muitas coisas, e ele já ficou muito contrariado, porque veja bem, essa questão do impeachment, por exemplo, vamos combinar, as pessoas dizem assim, foi golpe. Eu vou dizer assim, golpe de Estado não. Golpe, como quer dizer o PT, não houve. Agora, que houve um golpe baixo, sim. Qual é o golpe baixo? O golpe do Temer com a Dilma. Porque, na verdade, quem escolheu a Dilma foi o Temer, e quem escolheu o Temer foi a Dilma. Eles se escolheram, eles se elegeram, um ajudando o outro, abraçados, né, para modo de não cair, né? Então, se abraçaram e venceram o pleito dessa maneira. E fizeram muitas falcatruas junto para garantir a vitória, desviando recursos, buscando dinheiro mal havido. E agora, no poder, eles brigaram pelo butim, né? Para quem ficava com mais poder dentro do poder. Então, na verdade, foi a briga deles com eles mesmos. A briga do sujo com os mal lavados. A briga de bugio, né? Uma tirando sujeira na cara do outro. Essa é a briga que houve. Pois é. Porque ali tinha uma espécie assim de balaio de gato. Bom, então esse golpe baixo entre um e outro, a Dilma queria tomar conta do poder sozinha, porque tinha se elegido, escanteando o Temer, e o Temer tentando derrubar a Dilma e o grupo do Temer. Bom, nessa história toda, quem fez o papel sujo, vamos dizer assim, de toda essa armação para derrubar a Dilma foi o Eduardo Cunha. Só que o Eduardo Cunha fez o papel sujo para derrubar a Dilma, beneficiando o Temer, e agora ele imaginava que o Temer iria fazer um papel, né, que sujo também, né, para segurar ele no poder, e ele caiu. Então, ele deve estar assim muito indignado com o Temer, com o time do Temer, que não salvou ele ali na comissão de ética, depois em plenário. Todos os do Temer, praticamente acuados, assustados, votaram contra ele, então ele se sente traído. E agora, com a prisão, se sente mais
mais ainda vulnerável. Via de consequência, ele deve estar bravo, agora não é com a Dilma, não é com o Lula, não é com o PT. Ele deve estar bravo com os dele que abandonaram ele, que deixaram ele sozinho. Então isso é um clima muito propício para ele contar o que sabe sobre os dele. E aí, se contar, bom, cai a casa, né? Pois é. Bom, aí a gente tem que observar os próximos capítulos dessa novela. Mas, deputado, durante essa semana foi um projeto importante, foi sancionado aí em Brasília, que é o projeto que libera recursos para o FIES e para o Enem. Então, é 1,1 bilhão que vai garantir a execução dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. As universidades comemoraram muito essa situação, os estudantes que estavam amedrontados, eles que dependem do FIES para o seu estudo. Houve muita discussão para a aprovação desse projeto, o deputado Pompeu, e outra questão que me chamou bastante atenção é que a base do PT, aí na Câmara dos Deputados, estavam atrapalhando a aprovação desse projeto, sendo que eles foram os criadores dos projetos do financiamento estudantil. Houve uma discussão muito grande em torno desse tema aí, Pompeu? Houve sim, não é para menos. Aliás, eu comemorei muito, fui quem representou a bancada do PDT na liderança, defendendo exatamente o projeto, e brigamos bastante por isso. Eu brinco assim que faceiro está o nosso reitor Martinho aí em Juí, mas todos os reitores de todas as universidades, especialmente as comunitárias, e naturalmente os estudantes que precisavam desse dinheiro, mas era uma coisa que o estudante precisava, mas quem recebia, quem recebe é a universidade. Então, era uma angústia de todos os lados. E a nossa preocupação, porque o PDT é o partido da educação, isso é uma coisa que está no nosso DNA. Então nós tínhamos uma preocupação muito grande. E o que se vê na Câmara dos Deputados nos últimos meses, já tinha um pouco disso antes de sair o impeachment, e agora se intensificou. Tu vota o projeto, não mais pelo conteúdo, mas pelo autor. Se o projeto digamos assim, é da Dilma, o grupo do lado de lá é contra. Se o projeto, e tem ainda projeto da Dilma tramitando, né? Pasmem, mas ainda tem. Sim. E se o projeto é do Temer, não interessa o conteúdo, interessa a autoria. Isso é muito ruim, porque tu perde a chance de avançar, de crescer, de acrescentar, de melhorar, de corrigir, de aperfeiçoar. E nós não podemos votar o projeto em função do autor, mas em função do que ele traz de benefício, de valor, de ajuste, de arrumação, né, para a economia do país. E no caso esse do FIES, o PLN 8, porque é um projeto de abertura de crédito, consequentemente é um projeto que depende da aprovação congressual, ou seja, do Congresso, da Câmara e do Senado juntos, e a verdade é que, digamos assim, era uma coisa que era consenso, que quem criou o FIES e o Enem, vamos combinar, o FIES já vinha de longe, mas o PT, o Partido dos Trabalhadores, no governo do Lula, aperfeiçoou o FIES. Ele já existia com outra configuração, mas ele é o crédito educativo, famoso, crédito educativo, né? Sim. E o Enem é, assim, uma obra que saiu de dentro do PT. Então, naturalmente, que o PT teria que proteger isso. O que acontece? O PT fazia corpo mole porque o governo, a base do governo, não comparecia para votar. Quando o PT via que a base do governo não vinha para votar, o PT também se encolhia. Aí faltava quórum. Chegou um momento que nós votamos e faltou, parece que 5 votos para dar quórum para aprovar o PLN 8, ou seja, aprovar a liberação desse recurso há 2, 3 semanas atrás. Por quê? Porque o PT fazia corpo mole e a base do governo não se movimentava, ou seja, havia erro dos dois lados. E o PDT cobrava dos dois lados, que não se justificava essa briga, essa briga de bugio entre eles, né, por uma causa que não tinha nada a ver com a briga, porque a causa era maior que a divergência entre um e o outro. Era uma causa dos estudantes, da educação, das escolas, das universidades comunitárias, enfim. Mas, sabes que isso aí acabou vindo à tona, a imprensa chamou a atenção, a população ficou ligado, e aí na semana passada, apesar dessa divergência, todo mundo acabou, na hora da votação, votando sim, aprovando, até vou dizer para ti, dispensar até a votação nominal. Acabou sendo aprovado por, vamos dizer assim, por sinalização, né? Por aclamação, como a gente diz no linguajar aí parlamentar. Então claro, foi aclamado o projeto. Ou seja, o projeto era bom,
para todos, para os estudantes, para a universidade, para o PT, para o PSDB, para o PMDB, para o governo, para a oposição, para todos. Mas a briga de bugio entre eles está atrapalhando o Brasil e não está fazendo bem para o Congresso Nacional. Pois é, infelizmente, deputado, o senhor prevê e projeta isso também, até uma situação de um ouvinte aqui que coloca isso, de que essa briga de beleza entre o PMDB, o Partido dos Trabalhadores, com o PSDB também, os partidos de oposição, agora a oposição contra os partidos de situação, vai atrapalhar o país e a gente só vai conseguir passar por cima disso nas novas eleições de 2018. Por isso que seria importante o chamamento de novas eleições. O senhor defendia bastante isso na época do impeachment, mas será que vamos ter que viver até lá nessa queda de braço aí, deputado Pompeu? Vamos sim, e vou dizer assim, quanto mais perto da eleição estiver, pior será. Pior será. E as votações não serão por conteúdo, ou como diria o doutor Brizola, por conteúdo. Não serão por autoria. Se o projeto vem de um lado, o outro lado toma uma posição contrária. Se, enfim, vir por esse lado, o lado de cá fica contra também. Isso é ruim para o país, isso não faz bem, não acrescenta nada para nenhum dos lados. E eu digo assim que o PDT vai ter o papel de ser um pouco a consciência da consciência de quem tinha consciência, perdeu a consciência e está com demência. Por isso que defendi desde o começo que a verdadeira necessidade para pacificar o país era a eleição direta, livre, democrática. Por isso que pediram o impeachment, as pessoas na hora não entenderam muito, mas cada vez está ficando mais claro. Nem Dilma, que estava saindo, nem Temer, que na minha opinião não podia ficar, porque foi ele que elegeu a Dilma e ele que é o beneficiário, né, da saída da Dilma, e ele ajudou a tirar a Dilma, e ele ajudou a botar e ajudou a tirar para que ele ficasse no lugar de quem ele botou e de quem ele tirou. Veja bem, isso me parece assim, Belinazzo, como o caso do juiz aquele do Eike Batista, não sei se tu lembras. Lembro. Que ele prendia os bens do Eike Batista e depois ficava usando para ele. Quer dizer, não tem sentido um juiz julgar um réu cuja pena do réu beneficia o juiz que julga. Quer dizer, é o caso ali do Temer, né? Ele derrubou a Dilma para ficar no lugar dela. Ele usou a força política que ele tinha, né, para eleger ela, para ajudar a eleger ela, para se elegerem junto, e depois brigaram os dois, e ele usou a força política que tinha para derrubar ela, para ficar no lugar dela. Então, é o tipo da coisa que não é correto, não, é uma coisa inusitada. Então, por isso que eu dizia, nem Dilma, e nem Temer, e nem Cunha. A saída é novas eleições limpas, para mais do que limpar sujeira, é lavar a alma da população brasileira, para pacificar o país, para passar limpo tudo isso aí. Bom, isso é o que eu pedi, é o que eu vejo, é o que é, e enquanto não for, nós vamos viver essa dicotomia, essa briga aí, certo. Como tu diz, de beleza, eu digo que é briga de bugio, por quê? Porque fica um jogando sujeira na cara do outro, e que eu espero que isso, digamos assim, não atrapalhe no todo os avanços que o país precisa, porque enquanto tu discute em Brasília, enquanto tu briga em Brasília, a saúde em Juí, no Rio Grande do Sul, no Brasil lá fora, vai mal, a educação precisa de dinheiro e não tem, a segurança, estão aí os bandidos tomando conta, a agricultura, graças a Deus, está dando certo, porque o agricultor não ficou esperando por ninguém, plantou, nasceu, cresceu, floresceu, e ele colheu e está vendendo. Então, mas as coisas que dependem do poder público, das decisões, ficam paradas, estagnadas, andam devagar, aos trancos e barrancos, aos empurrões. Então, eu quero mais Brasil e menos Brasília. Tá certo. Muito menos Brasília e muito mais Brasil, porque o Brasil real não está em Brasília. O Brasil real está em cada comunidade, em cada cidade, em cada município, em cada estado, em cada localidade onde as pessoas moram, vivem e efetivamente as coisas acontecem. Verdade. Deputado Pompeu de Matos, nosso tempo infelizmente está esgotado. Bom, deputado, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom trabalho para o senhor e um bom final de semana aí, deputado. Tá bom, Belinazzo, muito obrigado. Um abraço a ti, um abraço à comunidade de Juí aí, os ouvintes de toda a região. Prazer falar com o amigo. Até breve, se Deus quiser. Tá certo, bom valeu. Fim de semana. Obrigado.